Bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. Estou mostrando para vocês minha batedeira velhinha e eu vou fazer o bolo de aniversário da minha sobrinha, conforme a minha cunhada pediu, né? E aí eu estou colocando já os ovos na batedeira, eu vou separando um a um no potinho antes de juntar com os demais, porque vai que tem algum ovo podre, né, gente? Então, aí foram 7 ovos, tá bom? E eu tenho esse copo medidor que eu uso para fazer as medidas de todos os demais ingredientes. Eu vou deixar na descrição do vídeo a quantidade de tudo que eu coloquei nesse bolo, tá bom? Agora eu estou colocando o açúcar, somente os ovos e o açúcar, e eu vou bater muito bem esses dois ingredientes aqui na minha batedeira, até dobrar de volume, gente, tá bom? Então, eu vou bater por mais ou menos uns 10 a 12 minutos, depende da batedeira de vocês, tá, gente? A minha antiguinha, então, eu deixei bater por uns 12 minutos. Estou mostrando a minha forma, tá? Eu lavei ela, depois enxuguei bem, passei manteiga e eu vou colocar também o papel manteiga e ainda passar manteiga também por cima do papel manteiga. Não precisa tudo isso, tá, gente? Mas como eu falei para vocês, eu não sou profissional, tá bom? Já tinha falado isso em outros vídeos. Eu sou amadora, sou apenas uma mãe de família que às vezes faço uns bolos recheados, tá bom, gente? Então, por insegurança desse bolo grudar na forma, eu faço dessa forma que eu falei, tá bom? Passa manteiga, põe papel manteiga e passo manteiga também. Agora eu vou colocar o leite, são 250 ml, como eu estou mostrando aí, ó, pra vocês. 250 ml de leite, temperatura ambiente, tá bom, gente? E eu vou acrescentando o leite aos poucos lá na mistura e ainda deixo a batedeira bater. E depois eu vou acrescentar aí o chocolate. Esse chocolate, ele é em pó, tá? 50%. E eu vou peneirar esse chocolate, tá bom? Para que essas pedrinhas assim que formam não fique no bolo. Então, esse chocolate, ele vai peneiradinho, tá bom? Para ser acrescentado aí aos 3 ingredientes iniciais, tá? Que foram o ovo, o açúcar e depois o leite aos poucos. E agora eu vou colocar aí 300 gramas de farinha de trigo. Também vou peneirar, tá, gente? Vou colocando aí a farinha de trigo peneiradinha, tá bom? Para não ficar nenhum gruminho no bolo. Então, por isso que eu peneiro, para esse bolo ficar bem aerado, um bolo bem fofinho, bem macio, tá bom? Então, vai fazendo dessa forma, com paciência, que dá tudo certo. Depois, vocês vão misturando esses ingredientes, tá? O chocolate e a farinha, vocês vão misturar dessa forma, tá bom? Vocês não vão ligar a batedeira novamente, vocês vão misturando dessa forma, ou com a colher de pau, ou com o fouet, tá? Esse utensílio de cozinha se chama fouet. E vocês vão batendo assim, de baixo para cima, tá bom? De forma moderada. E agora eu estou colocando o fermento em pó para bolos e vocês fazem dessa mesma forma para incorporar o fermento no bolo, tá bom? De baixo para cima, dá uma mexidinha nas laterais, para vocês não perderem a aeração da massa, tá bom? Então, não pode bater rapidão, porque senão vai por água abaixo a aeração da massa, tá? E daí, agora eu já vou colocar a massa já prontinha na forma e vou levar para assar a 180 graus por 40 minutos, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos, depende do forno de cada um. Vocês têm que fazer o teste do palito ou do garfo, tá bom, gente? E agora eu estou mostrando para vocês esse chantilly que eu vou utilizar, que é o Norcal. Ele é maravilhoso, ele rende muito, gente, ele rende demais e ele é muito gostoso, tá?
Não tem aquele gosto de sebo encebado, muito pelo contrário. Ele é maravilhoso. Você tem que deixar na geladeira por 12 horas, tá? Antes de ser utilizado. Então, eu vou batendo aí no ponto firme, tá bom? Você vai batendo ele, você pode acrescentar o corante da preferência de vocês, ou utilizar ele assim branquinho mesmo, ele é uma delícia, esse chantilly. E depois de batido, você leva à geladeira, você embrulha bem, para não pegar cheiro de geladeira, né? E embrulha, coloca aí um saco por cima e põe na geladeira. Agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou utilizar para fazer o brigadeiro cremoso. O chocolate, 2 caixinhas de leite condensado, o creme de leite e manteiga. Claro que não vai tudo isso de manteiga, né, gente? Apenas 2 colheres ou 3 no máximo, tá bom? Você vai misturar, vai colocar aí na sua panela, tá? Coloca as 2 caixinhas de leite condensado, já coloca a caixinha de creme de leite, tá bom, gente? Coloca também o chocolate a gosto, na proporção que vocês costumam colocar, na proporção que vocês gostam, tá bom? Eu gosto dele um pouco escurinho, né? Estou utilizando chocolate 50%, o mesmo que eu utilizei para fazer a massa do bolo, tá bom? Não importa a marca, tá, gente? Vocês utilizam a marca da preferência de vocês e conforme, né, o que vocês poderem estar comprando. E eu estou mostrando para vocês aí que ele ainda tá molinho, vou deixar incorporar um pouco mais, cozinha um pouco mais e depois já tá pronto, tá bom, gente? E daí vocês passam para um Pyrex, para um prato e deixa esfriar porque ele vai pegar consistência. Nessa parte eu já estou picando o chocolate, tá? Eu já tinha esse chocolate desde a Páscoa guardadinho na geladeira, tá bom? Então eu piquei ele todinho com a faca, tirei uma boa lasca do chocolate, cortei ele todo com a faca e eu vou levar ao fogo esse chocolate, não vou levar em banho-maria, dessa forma mesmo. Lavei a panelinha que eu fiz o brigadeiro e agora eu já vou colocar, despejar o chocolate nessa mesma panela. Vou acrescentar o creme de leite e vou levar ao fogo baixo e mexendo bem, gente. Tem que mexer bem sem parar, tá? Tanto o brigadeiro quanto essa ganache, você tem que mexer bem, sem parar, no fogo baixo para não queimar, tá bom, gente? Então, quando vocês fizerem o brigadeiro e essa ganache, vocês não descuidam, pelo amor de Deus. Vocês deixam no fogo baixo e vai mexendo bem aí, ó, com a colher de silicone de preferência ou colher de pau, tá bom? Não utilize aquela colher de pau que vocês costumam cozinhar não, tá? Compra uma colher novinha que vocês deixem próprio para o doce, tá bom, gente? Então, a ganache já ficou pronta, olha o brilho dessa ganache, também passei ela para um Pyrex, tá bom? E reservei. E agora, eu vou tingir um pouco desse chocolate, que eu vou misturar, um pouco de chantilly, tá, gente? Com o cacau em pó, porque eu vou misturar um pouco desse chantilly lá junto com a ganache, tá bom? Para a ganache não ficar tão consistente, para ela ficar uma ganache assim, menos doce, né? Ficar uma ganache mais cremosa. Então, o chantilly, ele ajuda bastante. Então, eu vou colocar aí, ó, a ganache, o chantilly ficou até um pouco clarinho, mas não tem problema. E aí, eu misturei essa quantidade de chantilly com a ganache para ela ficar mais cremosa. E aí o bolo, gente, o bolo, ele ficou muito fofinho, muito cheiroso, mas esse bolo ele não cresceu muito, viu, gente? Esse bolo ele realmente, eu achei que eu daria para eu fazer umas 2 camadas, mas infelizmente não deu certo, tá bom, gente? É somente uma camada mesmo de recheio. Eu poderia ter feito outra massa, mas infelizmente eu não tinha mais tempo, tá? Mas tenho a certeza que ficou muito gostoso.
E aí eu cortei o bolo utilizando o barbante, tá? Que é uma técnica já antiga e é a técnica que eu consigo cortar os bolos direitinho, retinho, porque com a faca realmente eu sou uma negação, então eu corto sempre com o barbante. Então eu fiz uma caldinha de leite condensado e leite e molhei o bolo. E agora eu vou colocar os recheios. Eu vou colocar o brigadeiro, vou colocar o ganache, tá bom? E depois eu vou colocar a outra parte do bolo. Vou regar também e vou levar na geladeira. Eu não tinha plástico, gente, então eu tive que colocar o papel alumínio no fundo da forma, tá bom? Então eu coloquei uma parte do bolo, molhei, coloquei os recheios, vou colocar a outra parte do bolo, vou molhar também, para ficar um bolo bem molhadinho, bem suculento. Então, primeiro eu optei em colocar o ganache e agora eu estou mostrando para vocês que eu coloquei o brigadeiro. Depois vai alisando com calma e dá tudo certo. E depois que você fizer dessa forma, você leva à geladeira. Nessa parte eu já estava tingindo o chantilly, tá? O bolo já estava descansando, descansadíssimo, descansou por 4 horas na geladeira, tá bom? E aí eu tinha aquela bandeja branca e eu coloquei o bolo na bandeja branca mesmo. E aí já está o bolo todo espatuladinho. Eu não sei utilizar a manga de confeitar, eu preciso treinar, tá? Mas eu deixei ele bem aí, coloquei o brilho, coloquei essas pedrinhas de açúcar. Coloquei essas gotinhas de chocolate, raspinhas de chocolate ao redor. Eu fiz com muito carinho esse bolo, tá, gente? Não ficou perfeito, mas eu fiz com carinho. E tá aí a Alice já de olho no bolo. O bolo ficou dessa forma, tá, gente? Olha, bebê, ó. Olha, bebê. Você gostou, amor? Olha aí, ele já tá segurando, olha. Ó. Olha quem chegou!